Globo 26. Oferecimento Vodka Orlov, grau máximo de prazer. E Jeans Amour, a força da beleza. Mundial de Fórmula 1, Grande Prêmio de San Marino. Neste sábado, a partir de 8 da manhã, você acompanha ao vivo o último treino oficial que vai definir o grid de largada. E no domingo, 9 da manhã, mais um desafio em alta velocidade. Grande Prêmio de San Marino, ao vivo, direto de Imola. Mundial de Fórmula 1. Acelerou, venceu. Oferecimento Chocolates Nestlé. Do seu posto Esso na Fórmula 1, cada vez mais com você. Brahma Chopp, na Fórmula 1, fique com a número 1. Doppler Dynatec, um impulso na sua carreira de atleta. E Biotônico Fontoura, quem toma Biotônico tem a força. Eu me lembro de uma frase de Goethe que diz que ler é a arte de desfazer nós cegos. E a pessoa alfabetizada lê. E a pessoa que lê desfaz esses nós. Eu acho que o Brasil, desfazendo esses nós que ainda o prendem ao terceiro mundo, caminha fluentemente para uma posição melhor no cenário internacional. Agora a aviação brasileira tem concorrente. Vários voos nacionais da VASP estão com descontos de até 40%. Essa é uma medida que não apenas melhora os preços da VASP, mas por tabela também os das outras empresas aéreas, porque é a livre concorrência que faz as empresas melhorarem seus serviços. E quem ganha com isso é o passageiro. É a VASP mudando para ser a nova VASP. Jornal da Globo. Oferecimento Vodka Orlov, grau máximo de prazer. Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. Um pacote de cocaína leva Maradona para a cadeia. Foi uma prisão em flagrante no centro de Buenos Aires depois de 7 dias de investigações. O Procurador-Geral da República vai ao Supremo para derrubar a lei que mudou os reajustes da casa própria. Começa uma campanha internacional para salvar 27 milhões de pessoas ameaçadas de morte pela fome. O temporal em São Paulo arranca o telhado de um hospital. Termina o prazo para que as indústrias se adaptem ao novo Código do Consumidor. A noite de gala no Teatro Municipal do Rio com a princesa Diana. Estes são os destaques desta noite no Jornal da Globo. Vamos ver agora o resumo das principais notícias do dia. Em São Paulo, um vendaval de apenas 30 segundos vira caminhões carregados, arranca árvores e rompe fios de alta tensão. No Rio, a Justiça Federal manda prender 4 advogados envolvidos nos golpes da Previdência. Um homem que denunciou matadores de crianças da Baixada Fluminense desaparece no Rio de Janeiro. O príncipe Charles discute ecologia no iate Britânia em pleno Rio Amazonas. A princesa Diana relaxa numa piscina e depois visita Foz do Iguaçu. Em Buenos Aires, o argentino Diego Maradona é preso em flagrante com um pacote de cocaína. É uma tragédia para o esporte mundial. O supercraque Maradona, adorado e aplaudido por multidões, enfrenta agora, incomunicável, a solidão de uma cadeia. Ele foi preso em Buenos Aires, na Argentina, com meio quilo de cocaína. Você vai ver agora as imagens exclusivas da prisão de Maradona. A polícia já investigava os fatos de Maradona há uma semana. Ele foi preso no centro de Buenos Aires. Estava com 2 amigos num apartamento. A polícia vasculhou tudo. E quando chegou à varanda, descobriu em cima da marquise de uma loja um pacote que seria a prova do crime. Recoger com uma vara larga. Aí está. Está agarrado o papelito. O pacote está sendo analisado pela polícia. As informações da imprensa argentina garantem que é cocaína.
Diego Maradona. A primeira tentativa de levar Maradona para a cadeia foi frustrada pelos protestos dos torcedores na frente do prédio. Imposible sacarlo. Ustedes verán, volvió hacia atrás. La gente lo viva desde la vereda de la calle Franklin. Minutos depois, numa curta e tumultuada caminhada, Maradona vai para o carro da polícia. Es prácticamente imposible. Forcejean y ahí está. Diego Maradona. No carro, Maradona começou a chorar. A polícia não confirmou e também não desmentiu as informações de que ele estaria drogado. Maradona está agora sendo acusado de violar a lei de entorpecentes. É mais um escândalo na carreira do supercraque, suspenso do futebol por uso de cocaína na Itália. Se for condenado, Maradona pode pegar de 1 mês a 6 anos de prisão. A lei argentina sobre entorpecentes prevê que a pena pode ser atenuada se o acusado provar que a droga é para uso pessoal. A chuva e o vento forte que castigaram a região metropolitana de São Paulo espalharam o medo e causaram muitos prejuízos à Santa Casa de Misericórdia da cidade de Francisco Morato. O primeiro andar do prédio onde fica o centro cirúrgico foi destelhado. 3 pessoas estavam sendo operadas naquele momento. As cirurgias tiveram que terminar às pressas. Os pacientes internados em estado mais grave foram transferidos para outro hospital. Também houve muitos problemas na cidade de São Bernardo do Campo, onde há desabrigados. A ventania forte hoje à tarde atingiu pelo menos 7 favelas do bairro Batistini, que fica na periferia de São Bernardo do Campo. Aqui a chuva de granizo, acompanhada de muito vento, destelhou dezenas de barracos. O local mais atingido é a favela da Rua das Flores, que fica logo aqui atrás. Um local de difícil acesso, onde não há ruas e nem mesmo energia elétrica. A favela foi construída num barranco. Segundo as primeiras informações dos próprios moradores, lá embaixo pelo menos um barraco foi arrancado do chão e 4 pessoas ficaram levemente feridas. Por enquanto, a Secretaria da Promoção Social da cidade de São Bernardo do Campo ainda não divulgou nenhum levantamento de danos e nem mesmo de feridos. Essas informações só devem ser divulgadas amanhã de manhã, quando a Secretaria entrega aos moradores dessas 7 favelas mantimentos, telhas e colchões. A chuva vai diminuir na região sudeste e São Paulo deve ter um domingo de sol. A previsão é do Departamento de Meteorologia em Brasília. O meteorologista mostra na foto do satélite que a razão das chuvas na região sudeste é uma pequena nebulosidade que se desgarrou da frente fria que passou pela região esta semana. Os mapas confirmam que, apesar de fraca, a nebulosidade ainda deve provocar mais chuvas, ainda que com menos intensidade. Chove um pouco mais em Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Em São Paulo vai chover menos amanhã. E já no domingo, o sol deve brilhar em pelo menos 70% do dia. As chuvas devem ser mais insistentes, mas não muito fortes, no litoral norte e nordeste do país, de Belém do Pará até Caravelas, na Bahia, com exceção da Paraíba e Rio Grande do Norte. Chuvas fortes devem cair na região amazônica, repetindo o que aconteceu hoje. Em Manaus, por exemplo, choveu 93 milímetros. Para se ter ideia do que isso significa, as chuvas das outras 25 capitais do país somaram 150 milímetros, incluindo São Paulo, onde hoje choveu 14 milímetros. Nas demais regiões do país, deve chover muito pouco no fim de semana. O Procurador-Geral da República, Aristides Junqueira, vai pedir a inconstitucionalidade da lei que alterou o cálculo do reajuste das prestações da casa própria. O procurador disse agora à noite em Porto Alegre que os contratos não podem ser alterados por apenas uma das partes, no caso, o governo. Eu tenho em Brasília 6 provocações para que eu entre com essa ação no Supremo e vendo hoje os argumentos dos procuradores da República no Rio Grande do Sul que propuseram uma ação civil pública com essa mesma finalidade, eu me convenci que devo me apressar em propor essa ação. O Banco Central encaminhou um documento aos agentes financeiros informando que nos próximos meses os mutuários terão que pagar com reajuste as prestações que vencerem antes da quitação antecipada do contrato. O Banco Central informa ainda que os juros serão excluídos apenas do cálculo da prestação utilizada para quitar o contrato. A seguir, a noite de gala no Teatro Municipal do Rio com a princesa Diana. E os preparativos de Ayrton Senna para o Grande Prêmio de San Marino.
daqui a pouco. Assine o JP e logo cedo ele vai estar com você. Ganhe 20% de desconto sobre o preço avulso e receba a chave da cidade, o cartão exclusivo de descontos. Assine 3 meses por R$ 6.790 ou em 2 parcelas de R$ 3.600. Se preferir, use o cartão de crédito. Ligue já, plantão até às 2 da manhã. Assine o Jornal da Tarde. Você sabe o número? 858-9000. Quem fez uma história de sucesso tem um novo apoio para continuá-la. American Express Corporate, o cartão empresarial. Com ele, os executivos e empresários do Brasil dispõem agora de um conjunto de benefícios que tem dado suporte a empresas de todo o mundo. Em São Paulo, esta empresa de comunicação reduziu em 80% seus adiantamentos em dinheiro. E esta revendedora do Rio paga seus anúncios classificados com o cartão empresarial. American Express Corporate. Benefícios reais para a sua empresa. Como a ampla cobertura de seguros nas viagens desta marchã. A agilidade que este construtor naval de Recife imprime aos seus negócios. Ou a assistência empresarial no exterior com que contam este industrial e seus executivos. Ligue agora mesmo para 832-1234, porque muitas vezes o sucesso está na escolha do parceiro ideal. American Express Corporate, o cartão empresarial. Neste sábado, um acidente. Um homem sem memória. Vai levar algum tempo, mas vamos recuperar todo o seu rosto. O principal suspeito de um crime brutal. Como é que um cara mata os filhos daquele jeito? Por favor, você tem que acreditar em mim. Blackout, um filme inédito com Keith Carradine e Richard Widmark. Neste sábado, em Supercine. Oferecimento TVs importados Toshiba. Os nossos japoneses são mais criativos que os outros. O último dia da princesa Diana no Rio terminou com um espetáculo de dança no Teatro Municipal. Ela desceu do carro vestida de branco. O decote deixava um ombro à mostra. No alto da escada, acenou para o público e foi saudada com aplausos. Na entrada do teatro, a princesa foi recebida pela diretora do Municipal, Dalal Ascar. A guarda de honra ficou o tempo todo perfilada na escadaria. No interior do Municipal, antes do espetáculo, a princesa ouviu os hinos da Inglaterra e do Brasil. Para muitos aqui, ver pelo menos por alguns instantes a beleza da princesa Diana é como um conto de fadas e vale enfrentar o mau tempo. Aqui, ó, dá de chuva para ver a princesa. Pelo menos, ver alguém diferente. O que você acha da princesa? Linda, ver de vez em quando uma coisa assim, talvez mereça uma chuva. 1h30 depois, terminado o espetáculo, a princesa deixou o teatro direto para o hotel. Foi a última noite da princesa Diana no Rio. O presidente Fernando Collor deixou Belém agora há pouco, onde participou com o príncipe Charles de um seminário sobre meio ambiente a bordo do iate Britannia. O príncipe Charles chegou no início da tarde a Belém e foi direto para o iate Britannia, fundeado na Baía do Guajará, em frente à cidade. O presidente Fernando Collor chegou 2 horas depois e se encontrou com o príncipe a bordo do iate real, onde participou do seminário sobre desenvolvimento e meio ambiente. O presidente Fernando Collor de Mello ficou 7 horas a bordo do iate Britannia e retornou agora à noite para Brasília. Antes do embarque, muito apressado, o presidente disse na pista do aeroporto que o resultado do seminário foi muito bom. O príncipe Charles fica no Brasil até este sábado. Pela manhã, ele faz um passeio a bordo do iate Britannia pelos rios aqui da região. À tarde, ele se encontra aqui no aeroporto militar de Belém com a princesa Diana e depois volta para Londres. Ameaça de blackout total em Rondônia. Terminou sem acordo a reunião entre o governo do estado e a Petrobras Distribuidora, que cortou o fornecimento de óleo diesel por falta de pagamento. A Ceron, Centrais Elétricas de Rondônia, deve 25 bilhões de cruzeiros pela compra do combustível. Os 23 municípios de Rondônia já enfrentam racionamento de no mínimo 12 horas por dia. Em Pimenta Bueno, a população chegou a ficar 36 horas sem energia. Hoje, alguns caminhões partiram de Porto Velho para o interior, levando o que resta do combustível. O óleo diesel é fundamental em Rondônia, porque é usado nas usinas termoelétricas que fornecem energia para todo o interior do estado. O governador Oswaldo Piana, na reunião que teve hoje com representantes da Petrobras,
propôs pagar parte da dívida, mas a proposta não foi aceita. O governador de Rondônia disse que o óleo diesel que sobrou acaba domingo. No Rio, a Petrobras Distribuidora garantiu que voltou a entregar o combustível para as centrais elétricas da região norte. Mas a assessoria de imprensa não soube informar por quanto tempo o fornecimento vai ser mantido. Ayrton Senna foi o mais rápido hoje no primeiro treino oficial para o Grande Prêmio de San Marino. Ricardo Patrese da Williams ficou em segundo e o francês Alain Prost da Ferrari em terceiro. Senna disse hoje na Itália que vai ser muito difícil a terceira vitória na temporada. A diferença entre primeiro e segundo, ou primeiro e quinto, ou vitória e não vitória é muito pequena e requer uma meticulosidade muito grande em todos os detalhes para ter o resultado final. Isso foi assim no dia de hoje, eu tenho certeza que vai ser assim no sábado e no domingo também. E vai ser uma corrida não só técnica na parte do carro e motor, mas também na escolha de pneus e na escolha também da estratégia na corrida. Em instantes, a União Soviética pede ajuda internacional para combater os efeitos da radiação de Chernobyl. Uma tragédia na África. A fome vai matar 27 milhões de pessoas. Você vai ver daqui a pouco. So hot. So good. A vodka de gente bonita. Orloff. Grau máximo de prazer. Orloff. Porque a vida deve ser bem vivida. Orloff. Grau máximo de prazer. A poupança Banespa está fazendo aniversário. Em apenas um ano, 1 milhão de cadernetas abertas. Um número assim só pode ser alcançado quando um banco oferece qualidade e segurança aos seus clientes. Poupança Banespa. Você deposita e vê seu dinheiro crescer. A Sharp ultrapassa todas as fronteiras para lançar uma linha de camcorders com a mesma tecnologia que o mundo inteiro está focalizando agora. Nova linha de camcorders Sharp. Tecnologia sem fronteiras. Será que ela vai gostar, pai? Aham. E se ela não gostar da cor? Você disse que pode trocar. Mas gostei tanto da verde. Então você disse que ela vai ficar linda de verde. E se ela não gostar do modelo? Filhote, você não disse que era esse que ela queria? Disse, mas você não disse que as mulheres são volúveis? Disse, mas elas também adoram ganhar presentes. Agora você vai lá, dá pra ela que você vai fazer o maior sucesso. Coração de filho não se engana. Dia das Mães é no Shopping Iguatemi. Unidade Especial. Estamos com um terrorista por aí colocando a cidade inteira em polvorosa. Uma série de atentados. Procure indícios e resíduos do explosivo. Uma missão de alto risco para a Unidade Especial. Episódio inédito nesta sexta, depois do Jornal da Globo. Globo e você, tudo a ver. Foi preso agora à noite no Rio pela Polícia Federal Irandir Chaves Garcia. Ele é um dos 4 advogados acusados de crimes contra a Previdência. A Polícia Federal continua procurando os outros 3 acusados: Max Rodrigues Lemos, Márcio Corrêa de Castro e Robson Coelho de Araújo. O advogado Irandir Chaves Garcia é acusado de ser um dos cérebros da quadrilha de fraudadores do INSS. De acordo com a polícia, ele atuava como intermediário de inúmeros processos de revisão de aposentadorias e pensões no Fórum de Nova Iguaçu. Para isso, ele se valia da cumplicidade de alguns servidores do Fórum. O advogado teria desviado um processo pelo qual um servente aposentado ganharia 41 milhões de cruzeiros por mês. Agora à noite, o advogado foi trazido aqui para a Polícia Federal no Rio. Ele está com prisão provisória decretada e vai ficar aqui durante 5 dias. Nesse período, a polícia espera reunir provas que confirmem o envolvimento dele nas fraudes contra o INSS.
A União Soviética pede ajuda internacional para combater os efeitos da radiação de Chernobyl. Hoje faz 5 anos que o maior desastre nuclear da história colocou o mundo em perigo. Os soviéticos acenderam velas para denunciar os números oficiais da tragédia. O governo reconhece apenas 31 mortes na explosão do reator. Fontes independentes dizem que 7.000 pessoas teriam morrido e que 1 em cada 6 soviéticos sofreu com a radiação. Nas regiões vizinhas a Chernobyl, o nível de radiação é alto. Os hospitais estão cheios de crianças com câncer e leucemia. Mas, apesar do perigo, antigos moradores retirados da área da usina estão voltando para casa. Eles dizem que preferem morrer na terra em que nasceram. O mundo se comove mais uma vez com a tragédia da fome no continente africano. A falta de comida vai matar 27 milhões de pessoas nos próximos meses. A multidão de famintos se espalha pela Etiópia, Sudão, Libéria, Somália, Angola e Moçambique. Todos são vítimas da seca, de safras ruins e das fugas provocadas pelas guerras. Só na Etiópia, 1 milhão de pessoas não terão nada para comer se a ajuda não chegar em uma semana. As organizações internacionais dizem que a comida deve demorar 2 meses. Nas TVs de todo o mundo, campanhas publicitárias tentam atrair a atenção para o drama. O anúncio diz que, com o preço de uma refeição normal, é possível alimentar uma criança africana durante 1 mês. Os refugiados curdos e xiitas morrem aos milhares na fronteira do Iraque. Crianças francesas gravam um vídeo para ajudar as crianças refugiadas. A mãe do secretário americano James Baker morre e ele interrompe as negociações pela paz. O secretário de Estado americano James Baker deixa o Oriente Médio às pressas. Ele interrompeu uma reunião com o primeiro-ministro de Israel quando soube da morte da mãe. Baker negocia a paz na região. O presidente George Bush planta uma árvore na Casa Branca e fala sobre os refugiados do Iraque. O presidente americano não acredita que Saddam Hussein vá criar problemas para as tropas americanas que protegem os curdos. Os xiitas morrem aos milhares. Eles foram forçados a fugir de Basra e das cidades sagradas por causa da repressão. Mais de 700 mil foram para a fronteira com o Irã. Aumenta o número de mortos entre os refugiados curdos na fronteira com o Irã. 2.000 pessoas morrem por dia. A comida é escassa. Com cartões de racionamento, os refugiados enfrentam longas filas para comer. Um grupo musical de crianças francesas grava um vídeo para ajudar os curdos. O vídeo foi feito com a ajuda da Cruz Vermelha. O dinheiro vai para as crianças que estão nos acampamentos de refugiados. Terminou agora há pouco o grande leilão realizado numa mansão no bairro do Morumbi, em São Paulo. Durante 3 dias foram vendidas 370 peças. Maurício Kubrusli. Para a última noite do leilão ficaram os corinhos, os carros importados, antigos, bem conservados e a mansão, com uma área total de mais de 2.300 metros quadrados. Quando fizerem todas as contas, as vendas de tudo isso devem totalizar mais de 250 milhões de cruzeiros. E um leilão assim atrai muita gente, mas só a minoria vem comprar. Para a maioria, isso aqui é um programa. O leilão não é só um programa. O leilão, quando é realizado por pessoas competentes, ele é uma aula de arte. Mas a pessoa que vem aqui não tem dinheiro nem para comprar um chaveirinho, uma coisa. Ela não sai daqui frustrada. Através dos processos de reprodução de objetos, aquele que não pode comprar uma peça original, autêntica, antiga, ele compra uma reprodução. Antes de oferecer a mansão, o leiloeiro esquenta as vendas com outras ofertas, até que chega o grande momento. A área construída é de 950 metros, sendo que... É hora de anunciar também a avaliação, em dólares, é claro. A avaliação é de $1.200.000. Mas no final, quem foi ao leilão não fez lance nenhum. E a venda acontece entre 3 lances fechados, secretos, feitos antecipadamente e com ofertas bem inferiores aos números da avaliação. Uma delas deve chegar a 700 mil. E as outras estão entre isso, entre 600 e 700.
Os compradores têm vergonha de dizer, é minha. Não é bem vergonha, não é? É uma outra situação totalmente diferente, que nada tem a ver com vergonha. Morre o pai do diretor Francis Ford Coppola, Carmine Coppola. Ele foi o compositor do tema musical das 3 partes do filme O Poderoso Chefão. Carmine Coppola ganhou um Oscar pela música do Poderoso Chefão número 2. Fez ainda a trilha sonora de vários filmes dirigidos pelo filho. O compositor morreu aos 80 anos de derrame cerebral. A seguir, termina o prazo para que as indústrias se adaptem ao novo Código do Consumidor. As mudanças nos rótulos, as multas para as empresas e o cuidado dos vendedores. Daqui a pouco. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. Yes, I think to myself, what a wonderful. O telefone que analisa melhor as notícias do mundo. When a subscription of Estadão. Da mulher mais bem informada. Alô, é do Estadão. Não economiza informações sobre economia. Quanto custa uma assinatura do Estado? Onde a política chama atenção. Uma assinatura do Estadão para Brasília com urgência, por favor. Que traz a vibração de todos os esportes. Estado! Um sucesso de crítica e público. Eu estava afim de uma assinatura do Estadão. O telefone de quem começa a ler. E começa bem. É do Estadão? Um momentinho. Mãe, vem! Assine o Estadão. Por 3 meses de assinatura, você paga apenas 2 parcelas de 4.240. Ou uma de 7.990. Ou pelo cartão. 20% a menos que o exemplar avulso. E você recebe em casa, sem perder uma única edição. Ligue já e assine o Estadão. 858-9000. O telefone mais importante do país. A Nestlé pegou os melhores nutrientes do leite e da soja e criou o Svelte Soy, o primeiro leite semidesnatado em equilíbrio. Nem gordurinha demais, nem proteína de menos. Svelte Soy, nem mais, nem menos. Puro equilíbrio. Neste domingo, Twin Peaks, revolta e desespero no funeral de Laura Palmer. Quer saber quem matou a Laura? Vocês! Twin Peaks, neste domingo, 10h15 da noite. Oferecimento Coopercap Bamerindos, tudo que você quer da vida, só que mais depressa. Terminou nesta sexta-feira o prazo para que as indústrias se adaptassem ao novo Código do Consumidor. Agora, toda a embalagem tem que explicar tudo sobre o produto. Os fabricantes tiveram 45 dias para mudar as embalagens. Se não mudaram ainda, podem pagar multa de até 30 milhões de cruzeiros. Os vendedores também têm que tomar muito cuidado antes de colocar o produto no balcão. Neste supermercado, um dos maiores de Porto Alegre, hoje ainda havia produtos sem os prazos de validade determinados pelo Código do Consumidor. Para obedecer à lei, funcionários do supermercado estão colocando etiquetas com os prazos de validade. Esta marca de chocolates, por exemplo, estava exposta assim. A partir de agora está assim, com uma etiqueta determinando que este chocolate só pode ser consumido até o dia 23 de fevereiro de 92. O preço que está não dá para levar estragado para casa, né? Procuro tudo que for com validade ou não levo. A orientação, segundo a Associação Gaúcha de Supermercados, é para, a partir de hoje, recusar dos fornecedores produtos que não estejam de acordo com a lei. Os empresários paulistas garantem que já estão obedecendo às exigências do novo Código do Consumidor. A Federação das Indústrias, Fiesp, acha que as leis favorecem o consumidor e também os empresários. A empresa tem a necessidade de atender bem o seu cliente. Um consumidor mais exigente consegue melhores produtos? Eu acho que o problema é outro. Nos outros países, nós temos um nível de escala de produção muito maior e uma tecnologia mais avançada que nós vamos aos poucos adquirindo. A qualidade do produto brasileiro é boa. E o consumidor, e todos nós somos consumidores, a própria indústria
também é consumidora, eu acredito que, estando nós conscientes dessa realidade, nós estaremos mais atentos. Alguns fabricantes não mudaram as embalagens a tempo, mas vão ter outra chance, a última chance. O secretário nacional de Direito Econômico explica que 3 marcas de bebidas vão ter que mudar o rótulo para avisar ao consumidor o tempo de validade dos produtos. Ontem nós tivemos a oportunidade de, com empresas como a Coca-Cola, a Brahma e a Antártica, ajustarmos um prazo que estas empresas necessitam para adaptar os seus produtos e para mudarem os seus rótulos, e as empresas em contrapartida nos deram cada uma um documento cujo valor é de 380 milhões de cruzeiros, que caso não seja cumprido esse prazo, este valor será pago e retornará em defesa do próprio consumidor. Já deu para sentir a mudança no comportamento, no perfil do consumidor brasileiro? Em alguns estados, especialmente os estados do Sul, até São Paulo e Sudoeste, essa mudança ficou bastante forte. Em outros estados, nem tanto. A proteção do consumidor amparado em lei é ainda uma questão de treino. Fabricantes, distribuidores, varejistas ainda não estão treinados e os consumidores também não. Um lado ainda não sabe cumprir deveres, o outro ainda não sabe exigir direitos. Mas com o tempo a coisa vai, a gente aprende. Com o tempo vai dar até para corrigir desvios e eliminar distorções do próprio Código de Defesa do Consumidor, que é um diploma jurídico que nasceu torto, mas não pode crescer torto. Pode ser melhorado em benefício dos dois lados do balcão. A verdade é que no Brasil a proteção do consumidor não consegue passar nem mesmo pelo teste do leite. O Rio de Janeiro, por exemplo, corre o risco de ficar sem leite neste fim de semana, por excesso de água no leite. 3 grandes usinas, que respondem por 70% do abastecimento do Rio, acabam de cair nas malhas do Código de Defesa do Consumidor, que acionou a inspeção sanitária do Ministério da Agricultura, e o resultado, 4 usinas fechadas por 4 dias, multa de 3 milhões cada uma e outras penalidades ainda em exame. E mais, vão ser apuradas denúncias de fraude ainda maior no leite consumido em todo o país. Além da água de torneira, também o excesso de soro de queijo, aquele resto de fabricação de queijo, em proporção de até 30%, e com direito a aditivos de óleo de manteiga e corretivos à base de soda cáustica. Palavra dos laboratórios da Universidade Rural de Viçosa. Quer dizer, no Brasil, ainda sem treino, a proteção do consumidor deve começar pela mamadeira das criancinhas. Os consumidores americanos já há muito tempo são protegidos pela lei. Lá, a força do consumidor é o assunto de um filme com Gene Hackman, que entra nas telas de Nova York. Paulo Francis. Class action quer dizer um processo judiciário de uma categoria profissional ou uma categoria de pessoas contra um injurioso poderoso. Did it ever occur to you that I might be a very good attorney? You damn well better be, I raised you. Should this circus... No caso desse filme, que se chama Class Action, é gente processando uma fábrica de automóveis que produzia modelos defeituosos que matavam ou aleijavam pessoas. E o excelente Gene Hackman, dando o show da sua vida, é o advogado dos ofendidos. O gancho do filme é que uma das advogadas dos automóveis é a filha dele, Elizabeth Mastrantonio. O filme tem um bocado de informação interessante de como funciona a justiça americana. Mas alguém vai realmente acreditar que uma filhinha bonitinha de papai como Elizabeth Mastrantonio vai deixar mal seu pai, Gene Hackman? Well, sintonizem no próximo século. O Jornal da Globo volta na segunda-feira. Uma boa noite. Uma boa noite, um bom final de semana. Rede Globo São Paulo. Amanhã, 13h, São Paulo já. Jornal da Globo. Oferecimento Vodka Orloff. Grau máximo de prazer. Forte, sensual, polêmico, Camorra. A máfia napolitana numa história de crime, paixão e morte. A família Rocco
não vai se abater. Produzimos corpos mortos em escala industrial. Viciam as crianças. Vão começar a matar um ao outro. Gomorra, filme inédito de Lina Wertmüller. Sessão de gala, neste sábado, depois de Super Cine. Globo e você, tudo a ver. Participe da Corrida do Garçom, dia 1º de maio, às 4 da tarde, em frente ao MASP. Realização, Última Palavra Eventos. Apoio, Rede Globo São Paulo. Globo e você, tudo a ver. Vem aí Meu Marido, a nova série brasileira. Unidade Especial. Oferecimento Linho Vicunha. Melhor que os outros. E Múcio. Rede Globo apresenta... Unidade Especial. Vem pra cá, fica bem pertinho de mim. Ai, mãe, tá chovendo muito forte. Eu sei. Uau! Uau! Dina, ela tá se molhando toda. Nossa, bonito, não é? Eu quero trabalhar aqui quando eu crescer. Vem, vamos pra casa. Mãe! O que é? Mãe! Mundial de Fórmula 1, Grande Prêmio de San Marino. Neste sábado, a partir de 8 da manhã, você acompanha ao vivo o último treino oficial que vai definir o grid de largada. E no domingo, 9 da manhã, mais um desafio em alta velocidade. Grande Prêmio de San Marino, ao vivo, direto de Imola. Mundial de Fórmula 1. Acelerou, venceu. Oferecimento Chocolate Nestlé. Do seu posto Esso na Fórmula 1, cada vez mais com você. Brahma Chopp, na Fórmula 1, fique com a número 1. Dr. Dynatec, um impulso na sua carreira de atleta. E Biotônico Fontoura, quem toma Biotônico tem a força. Aquí hay un hombre macho y caliente. Y aquí viene Vicunha, que también es macho, pero fresco. Delicado, pero no mucho. Linho Vicunha, melhor que os outros. Y mucho. Hoje é dia de acabar bem no dia. Um excelente dia para quem assinou o Globo e vai receber outro Globo bem cedinho amanhã. Praia de Alcobaça, pertinho de Porto Seguro, onde o sol brilha o ano inteiro. Depois do absoluto sucesso de vendas da primeira etapa, você ainda pode ter o seu lugar ao sol. Compre já o seu lote a partir de 660 metros quadrados por apenas 4 parcelas fixas de 25 mil cruzeiros, com escritura no ato. Não perca tempo, ligue agora para 215-7122 e garanta para sua família o melhor investimento do momento. Praia de Alcobaça.
Ontem e hoje, o mesmo sabor de festa. LP, a volta. Os VIPs ao vivo. É som livre. Hoje, no Corujão, Woody Allen ensina tudo o que você sempre quis saber sobre sexo, mas tinha medo de perguntar. Comédia, com Burt Reynolds e Gene Wilder. Hoje, no Corujão. Globo e você, tudo a ver. Quando a princesa olhou no espelho, ela viu a irmã dela, Clara, olhando para ela do outro lado. Tio Tony! Oi, querida, eu senti saudade. Também senti. Tio Tony, dá pra ler pra mim a parte do urso? Ah, eu não sou bom nessas coisas, sabe? Por favor. Tá bem. Se eu fizer papel de bobo, você me ajuda, tá? Uhum. Alguma coisa errada com o banheiro dos homens. A água está escorrendo pra cá. Obrigada.